Olá, meus queridos alunos. Iniciamos hoje a nossa aula 1, a qual a gente vai falar um pouquinho da questão introdutória e entrar aí nas competências exclusivas e também trabalhar aí a questão justamente da união. Inicialmente, antes mesmo da gente entrar em concepções e questões, é importante a gente falar um pouquinho da introdução da organização dos estados e dos poderes, matéria esta nossa de constitucional deste semestre, né? E para a gente falar e entrar o que é essa separação dos poderes hoje, que de uma forma clássica podemos ver que hoje nós temos no nosso ente federado 3 poderes, os quais podemos chamar de executivo, legislativo e judiciário. É importante a gente fazer uma breve reflexão do que também realmente é, né? E o que fez surgir essa separação dos poderes. Vocês já viram, já tiveram uma introdução aí referente ao constitucional, a formação do Estado, o que a gente tem sobre essa questão do Estado, mas nada temos além do que Montesquieu, Aristóteles e outros grandes percursores, que aí vocês podem ler alguns livros que são bem interessantes, os quais eu cito O Príncipe ou A República, que falam muito legal a forma de separação dos poderes e por que se deu essa separação de poder, mas a gente, por um momento histórico, e sem aprofundar demais, mas para tentar entender um pouquinho sobre o que esses filósofos sempre trabalharam, a gente pode pensar justamente o que a gente tem de conhecimento geral, o que a gente aprendeu às vezes na escola, quando a gente faz uma análise, uma interpretação da própria sociedade como um todo, a gente consegue, muitas vezes, turma, ter essa concepção do que é o Estado e essa divisão de Estados, né? É muito interessante porque quando a gente analisa o Brasil com seus 500 e poucos anos, foi colonizado aí pelos portugueses, pelos europeus, de uma forma geral. Depois nós tivemos o período de colônia, depois o Império. Antes o Brasil tinha uma sede na Vila Rica, que é Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. Depois transferiu-se no período imperial e centralizou-se no Rio de Janeiro, quando a corte muda para lá. E depois a gente entra nos períodos aí, né, no estado, na República Velha, depois no Estado populista, depois a gente entra no Estado tecnocrático-militar e depois a gente entra no nosso sistema constitucional, então vigente desde 1988. E umas questões muito interessantes, quando a gente até analisa a comparação de poder, e todo mundo gosta de fazer isso, né, entre Estados Unidos da América e Brasil, a gente tem uma questão muito interessante aí, porque os dois têm um sistema constitucional atual parecido, só que a origem de delegação de poder de um e do outro é completamente diferente. Pelo simples análise do nome Estados Unidos da América, o que aconteceu? Os estados se uniram e formaram a América e delegaram de comum acordo entre todos os estados os poderes que seriam emanados ali para o poder central, que é o presidente da República Americana tem. Ou a União, vamos falar assim, americana tem. Tanto é verdade, turma, que nos Estados Unidos cada estado tem a sua legislação própria, as quais divergem entre si. Tipo, o que vocês mais gostam de ver é a famosa pena de morte. Alguns estados americanos aceitam, outros não. Então, quando você teve a formação de uma federação americana, ela se deu com o conluio, a união de todos os estados, e estes, em conjunto, denominaram o que seria o poder central. No Brasil é diferente, porque o Brasil foi colonizado,
O Brasil passa por uma época de império, né? Continua ali um reinado, e até antes dele se tornar república, quando acontece a independência ou morte, né, gente? Em 1889, se não me falha a memória, deixa de existir o império e passa a se ter um Estado republicano. Só que é muito interessante, você tem um poder central na mão de império, e agora ele acaba e fala que todos os estados se tornam federados e todos eles têm uma certa autonomia. Olha, eu dei o poder, eu dei a mão, mas eu não larguei o braço. Então, a formação desse Estado federado e essa divisão de poderes brasileira, ela é interessante analisar, e é importante a gente ter esse senso crítico, porque a nossa história ela surge de uma forma diferenciada. A nossa história ela vem com uma separação de poder diferenciada, onde você tem um poder central que agora fala assim, toma, os estados agora vão ter seu poder, e nós passamos agora a aplicar a teoria tridimensional no que se estabelece entre os três poderes aí, que nós vamos exaustivamente estudar e mostrar as diferenças de cada um, que é a tripartição dos poderes, as quais a gente vai falar justamente do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. E quando a gente entra nessa tripartição de poder, a gente vai mostrar o que realmente temos que respeitar em questão de independência entre esses entes para que a gente possa conseguir ter uma visão mais clara, mais óbvia, tá? Mais bacana do que a gente tem dessa soberania nossa, essa soberania nacional, e que aí a gente vai fazer algumas críticas, mas críticas não no sentido de falar mal, mas de trazer reflexões, turma, no sentido da gente entender a função de cada órgão e cada lugar. Então, quando a gente lê Príncipe, a República, a gente começa a entender a importância de cada poder ter uma autonomia, mas eles se interrelacionarem entre si, e, ao mesmo tempo, a gente entender da necessidade de indelegabilidade dessas atribuições. Ou seja, vamos falar na linguagem de hoje, né? Cada um no seu quadrado. Ah, professor, mas na prática nós estamos vendo outras coisas. Isso nas nossas aulas presenciais, eu fico extremamente à vontade de discutir com vocês questões atuais, críticas, revoltas, porque eu tenho muito aluno que tem essa revolta, que tem essa concepção de ficar triste com o que acontece, né? De ficar assim, decepcionado com tudo que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a gente toma essa liberdade. Então, a primeira parte introdutória, turma, é justamente essa, né? A gente entender aí como que se deu essa questão republicana brasileira, né? Que é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, mas a gente entender que até chegar nessa Constituição da República Federativa de 1988, nós passamos por uma situação de delegação e separação de poderes completamente diferente da americana. Então, por isso que muitas coisas que lá funcionam de um jeito, aqui não adianta aplicar, porque não vai funcionar, e vice-versa. Então, a gente tem que aprender o que é de melhor em outras questões, em outras constituições, fazer esse direito que a gente chama de direito comparado entre um e outro, né? E justamente a gente ter essa possibilidade aí de poder criar esse senso crítico, ter essa ideologia aí, né? Que é extremamente importante no nosso dia a dia. A primeira situação que eu peço é para vocês abrirem a Constituição agora,
podem ir lá direto, e eu estou aqui acompanhando também, justamente para a gente trabalhar essas questões, né? E aí a gente vai trabalhar o título 3 esse semestre, que está escrito assim, da organização do Estado. Depois dos poderes nós vamos falar também. É muito interessante, né? Que queira conhecer uma pessoa ou queira conhecer um homem, vamos falar isso, dê poder a ele, que você vai conhecê-lo, né? Isso é em todo lugar, não é só na política. Em qualquer âmbito, a gente tem essa situação. Então, a gente começa aí no capítulo 1, falando da organização política administrativa brasileira. O artigo 18 da Constituição, turma, vem e fala: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos autônomos no termo dessa Constituição. Olha que bacana, muito bacana, né? Todos os entes da federação, né? Pensando o quê? Em autonomia entre eles. Extremamente bacana. Depois a gente entra com as críticas. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Então, tranquilo, nós sabemos disso. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Ou seja, vocês já aprenderam a hierarquia das normas, se não aprenderam, eu falo de novo, que justamente nós temos Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada e atos executivos, ou atos delegados. Quem que está no pilar? A Constituição. Depois eu tenho até emenda constitucional e depois eu tenho lei complementar. Então, a Constituição fala, pode-se criar ou unificar estados, mas para fazer isso tem que ter uma lei complementar. Qual é a diferença básica entre lei complementar e lei ordinária, turma? Vocês já aprenderam? Se não aprenderam, eu falo aqui agora. A lei complementar, ela precisa de maioria absoluta e quórum qualificado. E tem que passar nas duas casas. E a lei ordinária, não. Então, é muito mais difícil aprovar uma lei complementar. Parágrafo 3º do artigo 18. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexar a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de um plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar, ou seja, sempre tem que ser feita uma pesquisa para isso. E o parágrafo 4º, a criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de município vai fazer-se por lei do Estado, porque nós temos que pensar, a União regulando estados e estados aqui com seus municípios. Dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerá de consulta prévia com plebiscito e aprovação da população e os municípios envolvidos e após divulgação de estudos. Tá? Então, o que nos resguarda esse artigo 18? Que aqui nós temos a repartição de competência, ou seja, cada um com seu interesse, cada um com sua competência. Além disso, nós temos uma outra situação que explica para nós, turma, é a questão do pacto federativo. E o que é? Nada mais é que eu tenho um controle central União, que ela distribui esse controle em entes federados estados e cada estado é reorganizado por meio dos seus municípios. Então, isso é o famoso e chamado pacto federativo. E que, por sinal, no Brasil é muito difícil exercer isso na prática. Porque uma vez eu assisti uma palestra, eu achei bem interessante isso. Minas Gerais é maior que a França, só para vocês terem ideia. Em Minas Gerais pode ser um estado que a gente consegue, turma, muito facilmente mostrar a figura do Brasil. Você não precisa conhecer o Brasil todo para saber como que é o Brasil todo. Mas se você conhecer Minas, Norte e Sul, é a figura do Brasil. O Norte, você vê uma seca, uma miséria, um Vale do Jequitinhonha passando necessidades, e o sul de Minas você vê algumas abundâncias. É a mesma situação.
vai para o norte do país e vai para o sul do país. Em questão de recurso, demanda, então a gente tem essa questão. Então é um país extremamente complexo, é só para a gente fazer essa análise, a gente entender, né? Mas é justamente isso que a gente traz aqui no nosso dia a dia. Então, a nossa Constituição, que é objeto do nosso estudo esse semestre, aí, a partir do artigo 18, tem um sistema de competência exclusiva, privativa, competência comum e competência concorrente. Todas essas nós vamos falar. Por quê? Porque na nossa Constituição nós vamos ter poderes da União, poderes do Estado e poderes do município, poderes dos três, poderes exclusivos apenas de um. Isso tudo a gente vai falar e a gente vai conversar, né? A primeira situação que a gente tem aí, né, as competências que podem ser classificadas quanto à sua natureza, que são aquelas competências materiais, ou seja, são os atos de gestão que cada ente federativo faz dentro da sua competência, dentro do que pode fazer, ou seja, o ato de gestão que eles fazem. Depois nós temos aí as competências legislativas, turma, onde cada ente da federação, Estado, União, município e Distrito Federal, porque o Distrito Federal, turma, ele tem competência cumulativa dos estados e do município, tá? Então, a gente sempre, quando fala do Estado, município e União, a gente está falando também do Distrito Federal, com competência cumulativa, tá? E cada ente da federação tem a sua competência legal, ou seja, sabe-se do que pode fazer lei, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque, mais uma vez, cada um dentro do seu quadrado. Então, a União, nós vamos ler, e aí eu peço que vocês já se debruciem sobre os artigos da Constituição, principalmente nessa aula, entre os artigos aí 18 até o artigo 24, podem ler e tragam na nossa aula ao vivo para a gente discutir justamente essas competências. Então, no artigo 21 até o 24, nós temos aí competência de interesse geral da União. Lá no artigo 30, que a gente vai estudar mais na frente, as competências legais do município. E no artigo 25, as competências aí, às vezes, residuais aí dos estados, né? Então, nós temos as competências legais aí. E como que isso é formalizado dentro do nosso sistema constitucional? Elas podem ser formalizadas de forma enumerada ou remanescente, que é chamada de reservada, ou implícita, né? Então, quando a gente fala aí, justamente, quando ela é enumerada, nós temos o que cada ente pode fazer, ou seja, está devidamente expresso. Então, um exemplo legal para vocês, lá no artigo 153 da Constituição está assim: caberá à União legislar sobre tais impostos. E fala lá todos os impostos. Isso lá na frente, aprender comigo de novo, se Deus quiser. No artigo 155, compete ao Estado instituir impostos sobre. Aí vem lá ICMS, ITCD e IPVA. 156, caberá aos municípios instituir impostos sobre IPTU, ISS e ITBI. Isso são competências enumeradas, falando o que cada ente da federação pode criar de imposto e quais são eles. Já as reservadas ou as remanescentes, a formalidade, ela não é especificada a nenhum ente específico. Redundante isso, horroroso, mas tudo bem. Exemplo, caberá a todos os entes da federação cuidar da questão da saúde pública. Ponto. Né? E temos a competência residual. Principalmente na questão tributária, é interessante isso. A Constituição fala lá o que é do município, 156, o que é do Estado, 155, o que é da União, 153.
E aí, lá no artigo 154, fala assim, na hipótese de criar um novo imposto, ele só pode ser criado por quem? Pela União. Então, é uma competência residual. Se falar para criar novo imposto, Estado não pode, município não pode. Só quem pode é União. Que é um imposto de guerra, imposto emergencial, de calamidade pública, ou um novo imposto, se não aqueles que estão na Constituição. Então, isso seria uma competência residual. Em seguida, nós temos as questões e as formas implícitas, né? Que é justamente aqueles que não estão expressos, mas caberá a cada um. Então, um exemplo muito interessante. Nós temos a legislação, turma, que traz e trabalha aí a questão dos municípios, que é a Lei de Uso e Ocupação dos Solos. Consequentemente, cada município tem seu plano diretor e tem sua legislação própria. Tá? Quanto à extensão dessas competências e desses poderes que a gente tem, exclusiva é apenas uma unidade que pode e que ela fala. Mas ela pode, ao mesmo tempo, delegar alguma competência, desde que a Constituição autorize isso. Só que quando ela delega alguma competência, ela não tem um poder exclusivo, e sim privativo. Então, exclusivo é apenas aquela parte que pode fazer. Então, exemplo, só um município que pode cobrar IPTU. Ele não pode passar para outra pessoa cobrar IPTU e instituir o IPTU do seu município. Então, competência exclusiva do município, pronto, IPTU. Mas privativo, o privativo, você tem uma possibilidade de você legislar sobre aquilo ali, mas você pode delegar a outro ente federado algumas competências. Ah, professor, explica, dá um exemplo de uma privativa. A União, o governo federal cobra aí o imposto territorial rural. Mas se o município onde está aquela fazenda fizer um convênio com a União, ele pode fiscalizar e cobrar. Com contrapartida, ele vai ter a cobrança toda para ele. Ou seja, a União delega um poder para o município, caso ele queira. É uma outra possibilidade. As competências comuns ou paralelas é aquelas que cabem a todo mundo. Um exemplo é a questão da nossa saúde, que para mim não tem coisa mais atual para a gente falar. As competências concorrentes também são atribuídas a todas as unidades da federação, né? E aí os entes depois podem trazer aí uma legislação mais específica, né? A suplementar, o próprio nome já fala suplementa, então ela complementa aí o que determinado ente vem e coloca aí de regra. Isso é a supletiva, né? Caso o Estado aí não fale de nada, ou a União não fale de nada, o ente pode vir e suplementar de forma completa essa questão. Só dar um exemplo. Exemplo, eu falei muito do município. O município pode instituir um imposto sobre serviço. O imposto sobre serviço é um imposto municipal, que o município cobra. Mas existe uma lei federal, que é uma lei complementar, que vem e legisla as regras gerais do imposto sobre serviço. E se essa lei muda, todo município tem que adaptar. Mas a Constituição fala, artigo 156, compete ao município instituir imposto sobre serviço. Vem uma lei complementar a nível federal e traz as regras gerais do imposto sobre serviço. Depois, cada município faz a sua lei específica, respeitando a hierarquia das normas. Então, todo município tem que observar a regra geral, lei complementar, ela complementa o que a Constituição trouxe de regra básica. Um exemplo, nós temos o IPVA,
Imposto sobre propriedade de veículo automotor. É de competência de quem, turma? Do Estado. Quando a gente paga o imposto sobre propriedade de veículo automotor, a gente paga para o Estado de Minas Gerais. Existe regra na Constituição? Existe. Competirá aos estados instituir imposto sobre propriedade de veículo automotor. Tem lei complementar do IPVA falando o que cada estado tem que cobrar no mínimo ou no máximo? Não. E aí, turma, o que acontece? Questão supletiva. Ou seja, cada estado vai legislar da forma como bem entende. Por isso que essa guerra no IPVA. Tem estado que paga muito, tem estado que paga pouco, tem estado que não paga nada, dependendo do carro, e assim vai. Professor, onde que está isso na Constituição? Artigo 24. Compete à União, os estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Ou seja, beleza. Aí olha que interessante. Parágrafo 3º do artigo 24. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, ou seja, o IPVA, nós não temos uma lei federal de norma geral do IPVA. Vírgula, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, ou seja, cada estado faz a lei como quer. Então, isso a gente tem à disposição na Constituição. Por isso que cada estado tem uma regra diferente de IPVA. Beleza, turma? Continuando. Os municípios já não têm essa competência plena aí, o artigo 30, inciso 2 da Constituição, mas nós vamos ler depois esses artigos todos. E as competências e as origens dessas competências são originárias ou delegadas. Originária é quando está falando dentro da Constituição o que é, e delegada, o próprio nome já fala, delegação, ou seja, um ente delegou uma competência para outro ente. Tá? Continuando, agora a gente começa a falar especificamente da União. Né? A União é a centralização de todas as unidades federadas, tem a soberania do Estado Nacional, é a República Federativa do Brasil e é composto aí por todos esses conjuntos, União, Estados e Municípios e Distrito Federal. Né? É uma pessoa jurídica, é uma pessoa de direito público, atua em nome próprio, representa o nosso Estado brasileiro, né? A nível nacional e a nível internacional, tem autonomia política, pública, né? E é dotada aí de soberania, e as suas competências são as competências de agir em nome dessa soberania nacional que a gente fala de competência aí para se proteger. Então, quando a gente chega lá no artigo 21, turma, vamos voltar aqui, tá? O artigo 19, vamos passar nele aqui rapidinho, só para ficar resolvido. Tá assim, o artigo 19. É vedado a União. O que é vedado? É proibido a União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. É proibido a qualquer ente da federação, então, o quê? Estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-lo, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Recusar fé aos documentos públicos e 3, criar distinções entre brasileiros ou preferenciais entre si. O que a gente quer dizer com isso? Nós temos aí a proibição de distinção entre esses entes. Ok? Então, a primeira situação aí é justamente a gente ter isso. Por quê? Origem histórica também a gente comprova isso. A gente não tem essa seção toda. E aí, nós vamos, então, para as competências administrativas da União, que são exclusivas e indelegáveis. E está lá no artigo 21 da Constituição. Compete à União. Aí vocês vão ler, por favor, que eu não vou ler tudo aqui, os 25 incisos
de competência exclusiva e indelegável, né? Que são internacional, política, financeira, monetária, a administrativa interna, a internacional, urbanística, econômica, prestação de serviço e social. Então, todas essas questões que eu elenco aqui no material estão lá nos incisos 1 a 25 do artigo 21. Né? E aí traz para a gente relação internacional, traz para a gente manutenção do bem-estar social e da paz e da segurança nacional e da soberania nacional. Tá? Então, traz para a gente todos esses itens aí acerca de competência exclusivas. Já no artigo 23, a gente trabalha as competências comuns da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, que são básicas, né? E vocês vão ver lá os 12 incisos que eu peço para vocês lerem. Guardar a Constituição, cuidar da saúde e da assistência pública como modo geral, proteção de documentos, acesso a qualquer tipo de cultura, educação, ciência, programas de construção e moradias, ou seja, para dar acesso a todos eles, combater pobreza, erradicar a pobreza, política de educação, política de competência de trânsito, relação entre os entes. Isso tudo são competências comuns, porque o Brasil é um emaranhado que tem que trabalhar junto. Tá ok, turma? Então, ficamos assim e aguardo vocês na nossa aula presencial para tirarmos dúvida acerca desse primeiro material. Uma boa semana para vocês e um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.